Dizem que de todas as tragédias naturais possíveis de acontecer, o terremoto é o pior deles. Prova disso foi o que aconteceu na Turquia e na Síria recentemente. Os números são assustadores. Somente na Turquia houve pelo menos 50 mil mortos e 214 mil prédios desabados ou em estado precário. Além disso, milhões de pessoas perderam suas moradias e atualmente dependem de ajuda. Mesmo que ainda seja difícil fazer com exatidão um balanço geral das perdas, já sabemos que se trata de uma das mais graves catástrofes naturais das últimas décadas. Acontecimentos como esse, que fogem do controle do homem, fazem muitos norte-americanos temerem o que pode acontecer na Califórnia. Afinal, o estado aguarda um dos maiores terremotos já registrados de todos os tempos, o Big One. No dia 5 de julho de 2019, às 20 horas e 20 minutos, horário local, o estado da Califórnia literalmente balançou. Um terremoto de 7,1 graus na escala Richter fez com que prédios e casas fossem evacuados e pessoas ficassem feridas. Além disso, alguns incêndios foram registrados. Um dia antes, outro sismo, um pouco menor, foi sentido na região. Na época, a população ficou mas tão assustada que muitas pessoas preferiram dormir do lado de fora de casa, enquanto outros chegaram ao ponto de acampar em grandes áreas abertas, justamente por terem medo de desabamentos. Esses acontecimentos fizeram com que um medo antigo voltasse a atormentar os californianos. A inevitável chegada do Big One. Para quem não sabe, Big One, que em português significa o grande, é o apelido de um futuro tremor de proporções gigantescas que em algum momento atingirá a Califórnia. Mas como assim? Existe um terremoto que irá acontecer e nós podemos prever isso? Por mais louco que pareça, é exatamente isso. Os tremores, na maioria dos casos, acontecem em lugares onde há o encontro de placas tectônicas. Como você deve saber, o núcleo do nosso planeta é formado por praticamente ferro e níquel líquido. Em volta dele está o manto, que é feito por silicatos de ferro e de magnésio. Depois temos a litosfera da Terra, composta por uma parte de manto superior e pela crosta terrestre, que por sua vez é feita de rochas e outros metais. Mas o que a parte inferior da Terra tem a ver com os terremotos? Na verdade, tudo. Os terremotos surgem devido às coisas que ocorrem no miolo do nosso planeta. Acontece que a litosfera não é um invólucro certinho do nosso planeta. Ela possui espessura diferente, composições diferentes e falhas. Essas falhas acabam dividindo a Terra em grandes placas, que são chamadas de placas tectônicas. As placas tectônicas se movimentam e, por vezes, se encontram. Esses movimentos, geralmente, fazem com que uma grande quantidade de energia seja liberada. Essa energia viaja por meio de ondas sismológicas, o que acaba fazendo com que a Terra trema. Além disso, os vulcões também são uma parcela da culpa, só que os terremotos causados por eles são em menor escala. Outros pequenos tremores também podem ser gerados por acomodações de grandes rochas e até mesmo em lugares como grandes represas. Porém, é certo que os mais comuns e devastadores são os terremotos provocados pelas placas tectônicas. Como você deve ter notado, geralmente, as notícias envolvendo os terremotos utilizam a escala Richter como medida de sismo. Essa é uma escala logarítmica de base. A título de curiosidade, a escala Richter foi desenvolvida pelos sismólogos Charles Franz Richter e por Belo Gutenberg,
em 1935. Os dois eram cientistas de Caltech, o Instituto de Tecnologia da Califórnia. A escala inicial foi feita de 0 a 9, pois até então eles não acreditavam que tremores maiores que 9 poderiam ocorrer. Hoje, se sabe que não há um limite para esses tremores. Por causa dessa e de outras pequenas falhas, pesquisadores viram que uma outra forma de medida teria que ser criada. Agora, utiliza-se a escala de magnitude de momento, cuja sigla em inglês é MMS. Ela mede os terremotos pela quantidade de energia liberada. Tal mensuração passou a ser usada em 1979. Só que para que o grande público entenda a gravidade do terremoto, a escala Richter sempre aparece como opção mais usada. Agora que eu esclareci algumas coisas para você, vamos voltar para o foco do nosso vídeo. Vamos analisar essa imagem. Nela podemos ver as principais placas tectônicas do nosso planeta, com algumas subdivisões e placas um pouco menores. Se você prestar mais atenção, verá que onde fica a Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, há um encontro de duas placas. São elas, a placa norte-americana e a do Pacífico. E o grande problema está exatamente aí, no encontro dessas duas placas que ocasionou em uma falha geológica chamada Falha de San Andrés. Essa falha se estende por mais de 1.300 quilômetros de norte a sul da Califórnia. Vale destacar que estamos simplesmente falando do estado mais populoso dos Estados Unidos. Perto da falha estão metrópoles como Los Angeles e São Francisco. E quando o Big One acontecer, pode ter certeza que essas cidades sofrerão as consequências. E acredite, as previsões dos especialistas sobre o assunto não são nada animadoras. Para você ter noção, os cálculos mais otimistas encontrados apontam que o Big One será um sismo de 7,8 graus na escala Richter e poderá matar mais de 2.000 pessoas, deixando 50 mil feridas. Porém, outras previsões dizem que o terremoto terá mais de 8 graus, com alguns falando em 9 graus. Nesses casos mais extremos, é difícil prever os prejuízos que uma tragédia como essa causará. Mas certamente estará entre os terremotos mais mortais de todos os tempos. O grande problema é que se trata apenas de previsões, pois o terremoto pode ser menos ou bem pior que essas previsões. Até hoje, não se descobriu uma forma de se prever terremotos. Só sabemos que eles ocorrem, na maioria dos casos, próximos a áreas de encontro de placas tectônicas. Porém, fazer previsões do comportamento das placas é muito mais complicado do que, por exemplo, observar deslocamentos de massas de ar, como se faz na meteorologia. Mesmo não se sabendo quando exatamente um terremoto irá acontecer, alguns padrões já podem ser observados pelos especialistas. Entre eles está a frequência de grandes terremotos. E é justamente isso que faz com que se acredite que no futuro próximo, um grande sismo atingirá a Califórnia. O sul da Califórnia não apresenta um grande abalo há séculos. No entanto, estudos apontam que, em um período de mais ou menos 150 anos, um grande terremoto acontece na área da falha de San Andrés. Portanto, a grosso modo, podemos dizer que este terremoto já deveria ter acontecido. E quanto mais tempo se passa, mais energia vai se acumulando por conta das tensões provocadas pelo encontro das placas. Além da perda de inúmeras vidas, os especialistas também alertam que quando o Big One acontecer, o tremor causará um prejuízo financeiro assustador. Eles estimam que serão necessários bilhões de dólares para poder reconstruir o que eventualmente será destruído. Para amenizar a situação,
Há muito tempo o governo vem ficando cada vez mais exigente com as construções na Califórnia. São exigidos que prédios possuam sistemas cada vez mais eficazes contra terremotos e que antigas construções sejam reforçadas. Além de todos esses problemas, precisamos destacar que não é só a falha de San Andrés que faz com que a Califórnia corra riscos. Existe uma falha menor, porém muito mais instável, chamada rachadura de Hayward. Esta, por vezes, é conhecida também como zona de falha de Hayward. Essa falha possui cerca de 120 quilômetros de extensão e fica na região metropolitana de São Francisco. Considerada uma das regiões mais instáveis do mundo, São Francisco tem um longo histórico de terremotos. Em 1906, um sismo de 8 graus destruiu boa parte da cidade e matou mais de 3.000 pessoas. Em 1989, um terremoto um pouco menor, que durou somente 15 segundos, matou 62 habitantes. Portanto, não se espante se algo acontecer nessa região. A boa notícia é que, pelo fato de a Califórnia estar se preparando para este evento há muito tempo, provavelmente não acontecerão tantos desabamentos como aconteceu na Turquia e na Síria. A maioria dos edifícios da Califórnia foram projetados para resistir a abalos significativos. O colapso de prédios não é um perigo tão grande na Califórnia quanto na Turquia. Mas isso não quer dizer que não será uma terrível tragédia, hein? Um terremoto, como o que aconteceu na Turquia, pode ser ainda mais devastador, considerando que o centro de Los Angeles foi construído em uma bacia cheia de sedimentos macios que podem engolir tudo ao seu redor. A questão não é se, mas quando o Big One atingirá a Califórnia. Infelizmente, até o momento, podemos prever que o terremoto irá acontecer, mas não quando exatamente ele vai ocorrer, pois isso só o tempo poderá dizer. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos. Tchau!